Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Paulo Coelho e o que a gente pode aprender com ele, né, com a sua história de vida. É um vídeo muito bacana, tem muito conteúdo interessante. Antes de mais nada eu vou me apresentar. O meu nome é Gabriela Gasparini, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção. Aqui a gente publica livros reportagem, biografias, autobiografias, histórias de instituições, livros teóricos, enfim, toda essa gama aí de livros de não ficção. A gente também dá consultorias e auxilia autores a escreverem suas histórias. Se você puder dar um like aqui na nossa página, aliás, seguir a nossa página, compartilhar esse vídeo com quem tem interesse. Se você gostar do vídeo, dá um like, também ajuda muito, tanto a divulgar para outros autores e também se você puder ativar o sininho para receber novas notificações, será muito bacana para nós dois. Para mim, você vai me ajudar, e para você, porque você vai receber os nossos conteúdos em primeira mão aí. E se você puder também seguir a gente no Instagram, @vidarialivros, lá eu compartilho alguns dos meus escritos, um pouquinho mais das minhas reflexões mais curtas, algumas citações que eu não trago aqui no YouTube, que são vídeos longos sobre os conteúdos mais aprofundados. Bom, gente, então vamos lá sobre o conteúdo do vídeo de hoje. Para fazer o vídeo de hoje, eu tenho como grande inspiração esta obra aqui, que é a biografia do Paulo Coelho, escrita pelo Fernando Moraes, chamada O Mago. É um livro bem denso, tá cheio de marcações que eu fiz aqui, tem cerca de 600 páginas, é uma biografia muito bem feita, aprofundadíssima, com a história do Paulo Coelho, escrita pelo Fernando Moraes, que é um grande mestre, um grande biógrafo brasileiro. Ele é responsável, é um dos responsáveis, o grande responsável por difundir este gênero, né, o gênero da biografia no Brasil. E ele é um escritor muito renomado. Para quem não conhece, tem muitas obras dele bacanas assim de serem lidas, entre elas Olga, que é a biografia daquela ativista Olga Benário Prestes, que foi perseguida durante o regime militar aqui no Brasil, que virou filme, inclusive o filme chamado Olga. Tem também aquele livro Corações Sujos, que é sobre os imigrantes japoneses que vieram morar no Brasil na época da guerra, contando também peculiaridades aí de como que eles eram tratados e como que foi difícil para eles também estarem aqui no Brasil naquela época que o Japão perdeu, né, a guerra. Um outro livro dele que é muito bacana é A Ilha, que eu tenho inclusive, né, que é sobre Cuba, né, ele foi para Cuba e esse livro é uma reportagem que ele fez sobre Cuba, né, na época que ainda era o regime mais apertado, diferente do que é hoje, né. E esse livro foi também premiado internacionalmente, é referência mundial sobre Cuba. Então, gente, o autor Fernando Moraes realmente é um grande escritor brasileiro. Então é muito legal o livro, porque é um livro de um grande escritor, sobre um grande escritor, escrito por um grande escritor, e a gente tem muita coisa legal para aprender nesta obra, né? Primeiro que assim, o primeiro grande aprendizado, então vamos lá os aprendizados que eu trago. Eu vou falar sobre os aprendizados da vida do Paulo Coelho, mas o primeiro aprendizado não é sobre a vida do Paulo Coelho, mas é sobre o livro que foi escrito sobre ele, que é um aprendizado, na verdade, com relação ao autor Fernando Moraes, porque o livro, gente, é completamente referenciado. Ele entrevistou dezenas de pessoas, ele pesquisou, ele teve acesso aos diários do Paulo Coelho, ele entrevistou o próprio Paulo durante muito tempo, ele acompanhou o Paulo Coelho durante anos, esteve com ele em viagens, ele teve uma equipe, inclusive, que o ajudou a pesquisar notícias e tudo que saía sobre o Paulo Coelho na imprensa. Então, é um aprendizado, é uma escola, é uma aula sobre como escrever uma biografia. Muitas pessoas procuram a gente aqui, a Vidaria Livros, para escrever biografias, livros de alguém. Às vezes elas querem escrever o livro de uma pessoa que elas admiram, de um familiar, ou de alguém da empresa que elas trabalham, e elas não sabem muito como fazer. E às vezes a gente lê biografias e vê as referências e vê o quanto que os biógrafos pesquisaram, é uma grande lição, né? E o Fernando Moraes é o grande mestre. Então, ler livros do Fernando Moraes por si só já é um grande aprendizado. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando sobre como escrever biografia, inclusive o título é algo como escrever uma biografia como um escritor profissional, então você pode dar uma pesquisada. Eu vou colocar aqui também na referência, né, do vídeo, né, na descrição do vídeo, esse link para este vídeo, para que você
saiba fazer uma biografia caso esse seja o seu caso. Então um adendo o primeiro aprendizado o grande exemplo do que é uma boa biografia, né? Que é uma biografia completa, com um perfil traçado detalhadamente, você consegue entender a alma do biografado ao ler o livro, você consegue entender seus dilemas, as suas questões, e uma grande biografia traz isso, muito mais do que só a história, traz essa trama psicológica, essa trama existencial, essa trama das questões que o biografado, no caso, né, o personagem, enfrentou durante a sua vida, é muito mais do que só um relatorial, né? Então o livro traz isso. E a grande questão, agora a gente vai entrar aqui para o tema da história do Paulo Coelho, o tema central do livro, que envolve a narrativa do início ao fim, é que Paulo Coelho desde sempre quis ser um escritor famoso, ele sempre sonhou em ser um escritor famoso, desde criança, desde jovem ele já gostava de escrever, e a história nada mais é do que a história desse personagem buscando conseguir realizar o seu sonho, coisa que ele só foi realizar após os 40 anos. Então ele viveu 4 décadas perseguindo esse sonho, né? Então aí, gente, vem o segundo aprendizado com este livro, né? Então o primeiro é como escrever uma biografia sem, assim, deixar nenhuma ausência, né? Uma biografia completa, uma biografia, um exemplo de uma boa biografia. O segundo aprendizado é como não desistir dos sonhos, porque o Paulo Coelho só foi conseguir ser um autor reconhecido aos 40 anos, quando ele publicou o Diário de um Mago, e nem por isso, gente, nas décadas que antecederam, né, ele desistiu desse sonho, e aí o livro mostra muitos episódios, dezenas de episódios que o Paulo, desde cedo, ele enviava, ele escrevia, na época ele começou escrevendo peças de teatro, né, quando ele era adolescente, quando ele era jovem, na época ele nunca gostou muito de estudar assim formalmente, embora ele fosse um leitor voraz e lesse tudo quanto é livro, lesse muito, ele nunca se adaptou muito na escola, né, assim, formal. Mas mesmo assim ele escrevia desde sempre, ele se inscrevia em concursos de literatura, em concursos de escrita, e gente, ele quase nunca conseguia, assim, ele sempre era rejeitado, ele mandava, na época que ele era mais jovem, ele mandava já desde sempre para a imprensa, ele procurava divulgar os livros dele, às vezes naquela época ele não tinha muitos recursos, mas ele fazia por onde e tentava chegar até a imprensa para divulgar, e ele nunca conseguia. E ele também escrevia muitas peças de teatro que eram criticadas, e mesmo assim ele não parava de escrever, né? E ele não era reconhecido nessa época, ele não era ninguém assim na época como escritor, ele só era criticado, essa é a grande verdade, né? Escrachado às vezes até pelas coisas que ele escrevia, e nem por isso ele desistia, né? Então chegou uma época que o Paulo foi muito famoso por escrever canções, né, em parceria com Raul Seixas. Esse é um episódio da vida dele que quem assistiu já também o documentário sobre a vida do Raul Seixas, ou quem é fã do Raul Seixas, né, sabe. Paulo Coelho foi assim o grande parceiro do Raul Seixas na escrita das letras de música, e aí ele começou a ficar muito reconhecido, não reconhecido tanto porque o Raul Seixas que era o rosto que aparecia, né, mas ele começou a ganhar dinheiro, royalties das gravadoras que pagavam, né, pela venda dos discos, pagavam a participação dele, e ele começou a ganhar muito dinheiro. Mas mesmo assim, gente, isso não o satisfazia, porque ele queria ser escritor. E aí eu tenho algumas passagens aqui que eu até marquei no livro, muito interessantes, que mostram a perseverança dele para querer ser um grande escritor. Eu vou ler uma delas aqui que é muito bacana, né, que, enfim, é o seguinte trecho. Mesmo depois de se tornar conhecido como compositor, nos momentos de solidão, a ideia fixa voltava com força total. Uma rápida folheada em seus diários revela, em frases salpicadas aqui e ali, que o reconhecimento público como compositor não o fizera mudar de planos. Ele não pretendia ser apenas um escritor a mais, e sim textualmente famoso em todo o mundo. Lamentava que na sua idade os Beatles já tinham dominado o mundo, mas mesmo com tanta porrada comendo solta, essas foram as palavras que o Paulo Coelho usou no seu diário, Paulo não perdia a esperança de que seus sonhos viessem a se realizar. Aí vem aqui a aspa que o Paulo Coelho escreveu no diário. Sou como um guerreiro aguardando sua hora de entrar decisivamente em cena, escreveu. E minha sina é o sucesso, meu grande talento é lutar por ele. Então assim, gente, o Paulo Coelho aqui na época ele já era famoso por escrever canções,
não era famoso por escrever livros, mas ele continuava alimentando esse sonho e ele não desistia. Isso é um grande aprendizado para nós, porque muitas vezes a gente desiste. A gente recebe algum não aqui e acolá e a gente fala, eu não sou bom, não é pra mim, e aí a gente desiste. E o Paulo Coelho nunca desistiu, é impressionante. Depois ele trabalhou em gravadoras como crítico, mas ele alimentava esse sonho. Tem várias passagens assim, eu não vou conseguir ler todas, mas tem várias, né? Tem uma aqui, ó, que é muito interessante, que é quando ele fez, que ele teve uma época que ele se deu como meta que aos 30 anos ele queria ter esse reconhecimento, mas aí ele chegou aos 30, nessa época acho que os 30 estava se aproximando e ele ainda não tinha tido nenhum reconhecimento, e aí tem aqui uma passagem muito interessante, ó. A tranquilidade material que o mundo da música lhe assegurava, porém, em nenhum momento parece tê-lo desviado do velho e surrado sonho, ser um grande escritor. Nos momentos de angústia, ele chegava a desconfiar, quase com certeza, que não conseguiria concretizá-lo. Assustava-se toda vez que se dava conta da proximidade do seu 30º aniversário, data limite que estabelecera para se tornar um escritor famoso, e além da qual imaginava não haver a menor esperança de ter êxito na literatura. Mas voltava-se a se animar à simples leitura de uma notícia como a de que a célebre escritora inglesa Agatha Christie acumulara uma fortuna de 18 milhões de dólares só com a venda de seus livros. Nesses momentos, Paulo mergulhava fundo nos seus devaneios. Não pretendo de jeito nenhum publicar meus romances no Brasil. Aqui ainda não existe mercado para isso. No Brasil, um livro com 3 mil exemplares vendidos é um sucesso, quando nos Estados Unidos isso é um fracasso. Se quiser ser um escritor, tenho que estar constantemente pensando em me mandar. Então aí, gente, ele foi para Londres, porque ele achava que aqui no Brasil ele não ia ter sucesso sendo escritor. Porém, quando ele chegou em Londres, ele só recebeu nãos. Ele foi para lá, ele ficou alguns meses morando em Londres, ele já tinha dinheiro porque ele vendia, né, ele recebia os royalties da publicação das composições, né, então ele tinha como se bancar em Londres. Aqui conta como foi que ele juntou, ele tinha uma grana e tudo, né, porque ele já tinha conseguido comprar apartamentos, ele tinha renda de aluguel. Por quê? Porque ele tinha os royalties das músicas com Raul Seixas, que virou um famoso aqui no Brasil e tudo mais, né. Mas tem aqui deixa eu achar onde é que tem uma citação que fala, né, que ele estava em Londres e ele também não conseguiu concretizar o sonho dele, e ele se lamenta muito sobre isso, né. Tô querendo achar aqui a passagem, mas não sei se eu vou achar porque eu perdi aqui nas minhas citações. Porém, gente, o mais interessante de tudo é que aqui, ó, primeiro que ele vai para Londres. Aqui, ó, achei. Aqui é a frase de quando ele manda vários textos lá em Londres para receber algum sim. Na verdade, ele não tinha escrito o livro inteiro, mas ele mandava trechos, ideias de livros, né, para as editoras e para as publicações lá de Londres. E aqui é o trecho que fala, ó: tem sido um período de rejeições. Todos os escritos que mandei para os diversos concursos em que pude entrar foram rejeitados. Hoje acabei de receber o resultado que faltava. Todas as mulheres com quem pretendi sair me rejeitaram. Isso aqui, na verdade, a mulher, ele está querendo dizer que são as editoras, é uma metáfora, uma analogia. Isso não é uma força de imagem. Quando eu digo todas, eu quero dizer que não houve qualquer exceção. Desde criança eu sonhava ser escritor, vir para o exterior, fazer minhas obras e me tornar mundialmente famoso. É claro que Londres foi aquele passo que eu sonhava dar desde criança. Acontece que os resultados não foram aqueles que eu estava esperando. A minha primeira e maior decepção foi comigo mesmo. 6 meses de total inspiração à minha volta e eu sem conseguir disciplina suficiente para escrever uma linha. Aqui ele fala uma linha, mas na verdade ele tinha escrito os escritos dele, né? Textos, ideias, mas ele não tinha escrito o livro inteiro, uma ideia de livro inteiro. Ele tentava e não estava tendo disciplina, né? Paulo Coelho, ele foi muito conhecido aí durante muito tempo por ter uma vida de boêmio, né? Ele foi um cara, no livro que conta, né? Ele já envolveu-se com drogas, ele fez muita coisa assim, ele não tinha uma vida necessariamente muito regradinha, então ele não conseguia ter disciplina para escrever também, né? Isso atrapalhava ele às vezes, por conta dessa questão de que ele, lá em Londres, ele se sentiu muito frustrado, porque ele ficou 6 meses lá, ele só mandava os escritos, mas ele não tinha escrito a obra inteira. E aí, gente, ele voltou para o Brasil
e aconteceram vários episódios e de repente ele teve um incentivo da esposa dele para que ele escrevesse uma obra mais uma vez e tentasse. E aí ele já tinha feito o percurso de Santiago de Compostela, né, que é aquela famosa peregrinação, né, que deu origem ao livro Diário de um Mago, que inclusive divulgou a peregrinação pelo mundo, né, a peregrinação do Santiago de Compostela. E a esposa dele incentivou que ele fosse lá e escrevesse esse livro. E aí foi quando ele veio, assim, uma inspiração, e ele já estava prestes aos 40 anos, por volta dos 40 anos de idade, ele sentou, aí sim veio a disciplina, que é mais um aprendizado que a gente vai ter aqui nessa biografia, que é quando ele resolveu ter disciplina para escrever, ele escreveu o livro inteiro, né, em algumas semanas. Ele sentou numa cadeira e falou, não, daqui eu não saio. E escreveu o livro, ele se dedicou a isso durante um bom período da vida dele. E aí sim ele foi atrás de editoras e uma editora no Rio de Janeiro publicou o Diário de um Mago, né? E aí, gente, quando ele publica o Diário de um Mago, ele já tinha publicado um ou outro livro no Brasil, né? Só que eram livros que tinham sido, assim, fracasso total, eram livros que tinham ficado no anonimato, livro de educação, alguma coisa assim. E quando ele publica o Diário de um Mago, ele vai atrás, que aí vem o outro aprendizado, que é o aprendizado da divulgação. Não é que ele publicou e deixou lá a editora e falou, publica aí, e depois a gente conversa, me fala aí quanto foi que vendeu. Muito pelo contrário, ele desde sempre ele pensou muito em divulgação, né? Então, isso é um aprendizado que nós temos que carregar, porque a gente acha que a gente vai escrever nosso livro e seremos reconhecidos, aí a editora vai tratar de divulgar todo o nosso livro, vai fazer com que nós vamos ser descobertos, né, como um grande talento, e aí a gente não vai fazer nada, a gente só vai escrever o livro, vai mandar para a editora vai aceitar e a gente vai ficar lindamente sentado no sofá esperando com que o sucesso apareça e as pessoas comecem a ler o nosso livro e reconheçam como que a gente é sensacional. Gente, tem milhões de escritores sensacionais, né, escritos maravilhosos em tudo quanto é lugar. Então também o sucesso também depende do marketing. E o Paulo Coelho, por incrível que pareça, um dos pontos que faz com que ele seja quem ele é porque ele sempre investiu muito em marketing, entendeu? Desde o começo. Então na época que ele lança, que é em 87, 88, no final da década de 80, que é quando ele lança o Diário de um Mago, ele começa a se tornar famoso pelas publicações, que depois vem o Alquimista, e aí vai vindo a gama de livros que ele começou a publicar. Gente, ele sempre pensou em divulgação, isso é um tapa na cara, né? Porque a gente pensa assim, então assim, ele tinha o sonho de ser um escritor famoso, que era o sonho dele, assim, a gente pode não ter o sonho de ser famoso, então a gente não precisa talvez pensar tanto na divulgação, mas ele queria viver da escrita, isso era o sonho dele, ele traçou um sonho e ele foi atrás de concretizar esse sonho. Então ele procurava parcerias, ele divulgava, ele e a esposa dele, né, na época do Diário de um Mago, gente, eles distribuíam panfletos pessoalmente nos lugares, eles procuravam assessorias de imprensa e ficavam falando, divulga aí meu livro, sabe? Então, hoje em dia, com a mídia social, ele teria sido aquele que teria criado uma página no Instagram e ia ter feito um monte de post, ele não ia ter desistido, entendeu? Então, Paulo Coelho, estamos falando aqui, gente, de um dos maiores escritores do mundo. Ele fez por onde, tá? Ele não deixou na mão da editora, ele não foi assim, ele foi encontrado e de repente virou um best-seller mundial. Não, ele sempre investiu muito em marketing, ele fazia acordos. Depois, o livro, aí o Diário de um Mago finalmente começou a vender, de repente começou a entrar nos best-sellers, aí nas listas de best-sellers, e toda vez que ele, depois, mais pra frente, toda vez que ele lançava um novo livro, ele sempre fazia acordo com as editoras para que parte dos royalties, parte do dinheiro dele fosse reinvestido em divulgação. Então ele sempre pensou muito nisso. Então a gente hoje tem que entender, nós, né, hoje o mundo mudou muito, hoje a gente tem as mídias digitais, hoje tá bem polarizada essa coisa de ser reconhecido, às vezes a gente é muito mais reconhecido por nichos, né? Então todo mundo pode começar a fazer por onde nos seus Instagrams, nas suas páginas pessoais, né? Caso esse seja o sonho, porque muita gente tem o sonho de viver da escrita e às vezes é muito difícil. Mas não é por isso que a gente vai desistir, né? O Paulo Coelho, por muito tempo, ele trabalhou na indústria da música, ele trabalhou com coisas que não tinham nada a ver com o que ele sonhava, e ele não desistiu do sonho dele, né?
E aí, gente, então esse é um importante aprendizado, a divulgação, né? Então, eu já falei da disciplina, né? Porque ele teve a disciplina de parar para escrever naquela época que precisava, já falei da divulgação, e aí assim, agora vai vir, então, falei de persistir no sonho, primeiro, grande aprendizado. Segundo, né? Ser autêntico é o que eu vou falar agora. Depois, divulgar, ter a disciplina, e agora eu vou falar sobre ser autêntico. Porque o que acontece? O último aprendizado, ele sempre foi muito criticado pela mídia no Brasil, ele sempre foi extremamente criticado. Tem até uma charge aqui que eu gravei, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que vai dar pra ver, tá vendo? É um menininho na escola com uma orelhinha de burro e o livro diário de um mago na mão, tá vendo? Essa charge foi publicada no Jornal do Brasil, numa época que o livro dele já estava vendendo muito e foi cogitado que o governo cogitou distribuir o livro dele para os alunos nas escolas. E aí a charge, né, segundo o crítico da charge, adotar livros do Paulo Coelho nas escolas seria emburrecer os alunos. Então ele sempre foi muito criticado pelos intelectuais, pela mídia brasileira, porque os livros dele têm aí um caráter um tanto quanto místico, voltado para a espiritualidade, com mensagens aí nesse âmbito, né, trazendo aí mensagens sempre assim sobre superação pessoal e tudo mais. E a literatura não é a rebuscada das obras dele, né? Então os críticos, os intelectuais, eles buscam aí robustez da literatura, eles buscam determinados estilos literários que a obra do Paulo Coelho não tem. Mas aí, gente, ele era muito criticado, isso no começo, porque depois, na verdade, no Brasil ele sempre foi criticado, raramente ele era elogiado pela crítica, mas mundialmente, gente, políticos, tudo quanto é gente, assim, admira muito ele já foi reconhecido, sei lá, em números renomadíssimos, assim, presidente dos Estados Unidos, no Palácio de Buckingham, a Rainha Elizabeth o convidou para um evento, ele, assim, a vida dele, hoje ele é renomado, um monte de personalidade no mundo afora lê ele, reconhece, né, inclusive reconhece a qualidade de sua obra por esse caráter inspiracional, por esse caráter, né, místico até, e é um tipo de leitor, né? Tem leitores que não gostam, mas as pessoas sempre falavam assim, os críticos aqui, ele atinge as grandes massas, ele não atinge os intelectuais. Paulo Coelho, gente, não estava nem um pouco se importando, ele se incomodava um pouco porque ninguém valorizava o estilo dele aqui no Brasil, mas em nenhum momento ele parou de seguir a linha dele, em nenhum momento ele deixou de ser autêntico e seguir a mensagem que ele queria passar, a verdade dele, o jeito dele escrever, né, e atingir o público dele. E às vezes a gente se preocupa muito com o que os outros estão falando, a gente deixa de publicar o nosso livro, ou de escrever o livro que a gente acha que a gente tem que escrever, porque a gente está muito preocupado porque o vizinho não vai gostar, porque o parceiro não vai gostar, porque a mãe não vai gostar. Gente, às vezes a sua mãe, seu parceiro, seu vizinho não gosta, mas sei lá, um cara lá do outro lado do mundo gosta, né? Se você está sendo autêntico com você mesmo, está publicando a sua verdade, você acredita que você tem que publicar, então publique o seu livro, não desista dos seus sonhos, vai ter sempre alguém que vai ter afinidade com a sua linguagem, né? Claro, desde que você não esteja deturpando a imagem de ninguém, escrevendo nenhuma atrocidade, né? Enfim, mas desde que você esteja sempre sincero com a sua mensagem que você quer passar, né? E o Paulo Coelho, embora tenha sido criticado, ele nunca se deixou abalar, ele ficava triste, mas ele continuava e ele publicou. Então, muitos livros, inúmeros livros, sempre sendo best-sellers no mundo todo, é impressionante, vai chegando no fim do livro, você vai falando, gente, aos 60 anos ele chegou à marca de 100 milhões de livros vendidos, assim, mundialmente, então é muito bacana, assim, ver essa história emocionante, né, e no final do livro, ele deixa uma carta aqui para o autor falando sobre o quanto que ele estava curioso para saber como seria essa biografia e quanto que ele entregava aí na mão desse autor para que escrevesse a melhor biografia possível. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Muito obrigada!